Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite olhamos para as declarações de Paulo Rangel sobre a autorização condicional da utilização aos Estados Unidos da base das lajes para o ataque ao Irão. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Vamos ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista à CNN Portugal. Primeira condicionante é que só em resposta, e portanto só como retaliação, só como defesa, se quiser, é que só nesse contexto é que pode ser usado. Depois tem que ser necessária, isto é, tem que obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade, e só pode visar alvos de natureza militar. Portanto, Portugal pôs 3 condicionantes muito importantes. Primeiro, que seja em resposta a um ataque. Segundo, que seja necessária. Terceiro, que seja só para alvos de natureza militar. Ana, Paulo Rangel fala numa autorização condicional. Pelos vistos, as condições foram todas cumpridas, porque senão Portugal teria voltado atrás na palavra. Ou não foi bem assim, Ana? Acho que ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu, não é? Porque o que o Ministro vem dizer é que na sexta-feira, só no sábado, é que foi contactado pelos Estados Unidos e que deu autorização desde que a base das lajes fosse utilizada para defesa dos Estados Unidos. Ora, eu acho que isto é bastante lato, até o argumento, Trump pode perfeitamente dar o argumento de que está a defender-se do Irão. Aliás, é engraçado as declarações de Paulo Rangel, ele nunca critica o ataque dos Estados Unidos ao Irão, mas também não o defende. Portanto, fica ali numas meias tintas, onde, apesar de dizer que qualquer pessoa reconhece que o Irão é uma ameaça gravíssima, que são aliados da Rússia, né, que são um perigo para a guerra da Ucrânia, que é um fator essencial para a Europa, mas nunca diz nós apoiamos o ataque ao Irão. Agora, obviamente fica nas meias tintas. Ninguém entende esta autorização condicional. Quer dizer, nós já chegamos a um ponto em que as palavras já não valem nada, não é? O que é autorização condicional. Só em resposta, em retaliação, em defesa. Ou seja, os Estados Unidos, no dia em que pedem uma autorização a Portugal, para quê? Para se defenderem? Portugal dirá sempre que sim, claro. Não é? Portugal iria dizer sempre ao contrário de Espanha, por exemplo. Ao contrário de Espanha, e aliás já vimos que Trump também hoje faz um grande ataque tanto à Espanha como à Inglaterra. O Reino Unido também se recusou a que os americanos usassem as suas bases e hoje... Inclusive ameaça rasgar acordos comerciais e tudo. Com a Espanha, sim. Nesse nível. Estamos nesse nível. Com a Espanha diz que vai chamar o secretário do Comércio para que rasgue os acordos comerciais todos com a Espanha, o que é uma coisa curiosa, por ter em conta que a União Europeia tem acordos com os Estados Unidos, tudo isto, mas Trump fará tudo, aliás, um dia invadirá os Açores também. Fará tudo o que lhe der na bolha e eu acho que a posição do governo português é aquela posição de quem não quer ser massacrado na praça pública como foi Pedro Sánchez da Espanha e Keir Starmer do Reino Unido. Porque, aliás, o que ele diz de Keir Starmer diz que não é nenhum Churchill, que é uma coisa que de facto, pronto, é uma quebra histórica na relação entre os dois países, o facto de Keir Starmer não ter aceito, depois aceitou na base da defesa quando o Irão começou a atacar. Agora, isto é um problema Portugal é um país sem relevância internacional absolutamente nenhuma, mas neste momento o que estamos a assistir é que a Europa não tem relevância internacional absolutamente nenhuma. É um caso de decadência total e moral. Aliás, estas declarações de Paulo Rangel são, de certa maneira, muito parecidas com a reação do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, que foi o primeiro-ministro de uma frente de esquerda em Portugal, que há atrasado em 2015 e até 2019. 2020. E depois, sim, claro, e depois 2022. Sim, que depois rebentou no 2020 e no 2021. Mas rebentou a frente de esquerda. E António Costa também, o que António Costa nunca criticou minimamente, ele também está a presidente do Conselho Europeu, não está a representar ali o PS, como é óbvio, mas as críticas foram apenas ao Irão.
por ter atacado os países vizinhos. Nunca houve ali nenhum toque mínimo de crítica mínima que seja. É de facto, pronto, é uma ausência. Temos que fechar a Europa, porque isto já de facto não. O direito internacional é uma ficção. A Europa, enquanto unidade com alguma relevância política, também já passou a ser uma ficção. Quer dizer, se calhar nunca teve muita, não é? Tem relevância económica, não tem política e por aí fora. Agora, o PS está a criticar muito Paulo Rangel, faz críticas violentas, aliás diz que o Eurico Brilhante Dias disse hoje à Antena 1 que Paulo Rangel parecia a patroa Olivia Empregada. Isto é uma alusão a um sketch que as pessoas mais novas não se poderão lembrar, de um sketch muito antigo de Ivone Silva, uma atriz, que era ao mesmo tempo era costureira e que às vezes era patroa, outras vezes era empregada, e aquilo é uma coisa divertida, em que uma pessoa tem duas posições ao mesmo tempo. Ele critica Paulo Rangel na oposição ser muito duro em questões internacionais com o governo PS e que agora com o governo faz o mesmo. Eu também acho que o PS também é um bocadinho Olivia patroa e Olivia empregada, porque o PS, estando na oposição, tem agora um discurso mais violento relativamente ao governo e à posição que possa ter esta questão das lajes. Mas estando no governo, eu não sei qual seria a posição. Não, eu duvido muito que o PS, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, conseguisse ter a posição que teve Pedro Sánchez relativamente às bases espanholas. Duvido muito. Paulo Rangel insiste muito que, independentemente de quem está na presidência dos Estados Unidos, isto é uma aliança muito antiga, tal. Eu duvido, provavelmente seria a reação que teria um governo PS, teria sido a mesma. Isto são situações em que nós estamos em que já sabemos que o direito internacional foi ao ar, estamos a viver tempos totalmente novos, não é a Primeira Guerra que há, obviamente, nem a primeira invasão que há, só que se existiu alguma vez alguma moral, nomeadamente a condenação da invasão russa que Putin fez na Ucrânia, a invasão da Ucrânia por Putin, que é condenada pela Europa e onde a Europa tem um peso especial, foi tudo ao ar. A Europa não tem qualquer moral para vir pedir a quem quer que seja solidariedade para a Ucrânia. A Ucrânia está sozinha. Essa é outra questão, vamos olhar também muito para isso nos próximos dias, mas deixa-me perguntar-te uma coisa que nos vai inquietar a partir da próxima semana mais a fundo, que é, já se espera que a partir de segunda-feira, por exemplo, os combustíveis estejam mais caros 20 cêntimos por litro ou mais ainda. Portanto, isto vai começar a tocar no bolso dos portugueses, numa altura em que sabemos propriamente que as pessoas também não andam desafogadas, não é? E é como é. O governo vai mesmo ter de fazer alguma coisa urgentemente, ou isto é deixar andar? Eu acho que vai ter que provavelmente fazer um orçamento retificativo. Isto vai ser, nós já vivemos crises de petróleo gravíssimas nos anos 70 em Portugal e, enfim, a situação hoje, as pessoas não estão muito abonadas, nos anos 70 estavam menos ainda, vivia-se muito mal, pouca gente tinha carro, não havia tanta possibilidade e havia uma... O problema é que isto não é só para quem tem carro, não é? Porque depois a seguir aumenta o preço dos alimentos, claro, do gás, da eletricidade, aumentam os preços todos. Não é? Mas vem aí tempos muito difíceis. Aliás, há uma curiosidade que é, eu senti uma mudança de posição do Chega, de André Ventura, relativamente a esta questão. Primeiro, saudou Trump e a invasão do Irão. Depois percebeu que isto ia tocar no bolso dos portugueses e já disse que o governo tem que fazer qualquer coisa para o aumento que vem aí do custo de vida, do custo de muitos produtos, e como tu dizes bem, não é só gasolina, é uma cadeia de bens essenciais que vão começar a encarecer. Vai para aí maus tempos, vem tempos difíceis para todos nós não sabemos, agora com o Estreito de Hormuz fechado, aliás o Irão só deixa passar a China, não é? Que, enfim, é um aliado.
Olha, eu lembro-me da crise do petróleo de 79 e da crise de 73 e não me lembro-me de se viver com alguma dificuldade nessa altura. Nós temos a tendência a achar que este tempo em que vivemos é sempre o pior de todos, mas não é. Claro. Ana, mas quem sabe não será esta a crise que vai começar a desgastar ainda mais o governo de Luís Montenegro, não é? Porque as pessoas votam muito com a carteira, não é? As pessoas votam com a carteira, pode perfeitamente ser, quer dizer, pode ser, nós não sabemos ainda quanto tempo é que isto vai demorar, não sabemos, nós já percebemos que Trump não tem nenhum plano para esta guerra, porque já disse que tinha vários planos, alguns incompatíveis. É o plano do dia-a-dia. É o plano do dia-a-dia. Logo se vê. Como amanhã acordar, conforme acordar, logo se vê. Agora, isto pode, obviamente, vir a criar um desgaste. Repara, nós começamos, este governo começa com um excedente orçamental. Havia palmas por todo o lado, até havia críticas ao excedente orçamental, porque, obviamente, que os serviços públicos foram depauperados muito pelo governo PS, por causa de querer a todo custo mostrar o excedente. Ainda se esperava que houvesse excedente este ano. Depois a possibilidade do excedente já tinha desaparecido e desapareceu totalmente com as tempestades, com o governo já admitir o déficit. E agora, eu acho que economicamente, não é só Portugal, obviamente, isto é uma questão europeia, e é uma questão europeia, uma questão mundial, basta ver a queda das bolsas, basta ver o aumento do preço do petróleo vai começar a subir, já subiu e vai continuar por aí fora. Ainda não chegou a máximos que já esteve, em 2023, se não me engano, atingiu valores maiores, mas vamos caminhar para lá. Só estamos, Ana, com 4 dias de guerra, não é? Sim, só estamos 4 dias de guerra, não sabemos claramente, não sabemos nada sobre o que nos vai acontecer em termos financeiros, em termos económicos, enfim, e esperando que ninguém vá atacar os Açores, mas também isso não é esperado. Ana, um beijinho, até amanhã. Um beijinho, Ruben, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.